12 corpos espalhados pelo terreno, armas ainda fumegando e uma família de 5 pessoas em pé entre o sangue e a poeira. Quando a Polícia Federal chegou à fazenda em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na madrugada de 18 de setembro de 2023, o que encontraram parecia uma cena de guerra. 3 caminhonetes destruídas, centenas de cápsulas pelo chão e o cheiro de pólvora misturado com terra molhada. Mas o que mais chocou os investigadores não foi a carnificina em si, mas quem tinha sobrevivido. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Uma família inteira, pai, mãe, filho de 19 anos, filha de 17 e o avô de 71, todos armados, todos cobertos de terra e sangue, mas todos vivos. A razão dessa massacre sem precedentes foi um ato de brutalidade que nenhum pai deveria suportar jamais. 3 dias antes, criminosos ligados ao PCC haviam executado brutalmente o filho mais velho da família, Douglas, de apenas 22 anos, jogando seu corpo na frente do portão da fazenda como aviso. E o que a facção não sabia era que havia despertado uma fúria implacável em uma família que não tinha absolutamente mais nada a perder. Você está ouvindo o canal Histórias do Brasil. Me diz de qual cidade você está nos assistindo. Deixa seu like no vídeo e agora sim, vamos começar. A terça-feira, 15 de setembro de 2023, tinha amanhecido como qualquer outro dia na Fazenda Santa Rita, uma propriedade de 320 hectares, localizada a 18 quilômetros do centro de Ponta Porã, na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Valdir, o patriarca da família, tinha 56 anos e havia trabalhado toda a sua vida como policial militar. Era um homem corpulento, de mãos calejadas e rosto marcado pelo sol, com uma reputação impecável em toda a região. Conhecido por sua palavra firme e seu senso de justiça inabalável, Valdir havia construído seu patrimônio desde o zero, comprando a fazenda em 2008 com indenização da aposentadoria e economias de mais de 30 anos de serviço honesto na corporação. Nunca tinha tido problemas com ninguém, pagava suas contas em dia, respeitava seus vizinhos e mantinha sua família unida sob princípios sólidos de trabalho, lealdade e dignidade. Sua esposa Edilene, de 53 anos, era uma mulher de caráter forte, professora aposentada de ensino fundamental com 32 anos de serviço em escolas públicas da região. Havia educado centenas de crianças ao longo de sua carreira e era respeitada em toda Ponta Porã por sua dedicação e seu coração generoso. Mas por trás daquela ternura havia uma mulher de ferro, capaz de defender os seus até as últimas consequências. Juntos haviam criado 3 filhos que eram o orgulho de suas vidas. Douglas, o filho mais velho de 22 anos, havia estudado agronomia na Universidade Federal da Grande Dourados e tinha voltado para a fazenda para ajudar o pai com a administração das terras. Era um rapaz sério, responsável, com uma visão moderna dos negócios, mas com os valores tradicionais bem enraizados. Juliano, de 19 anos, cursava engenharia civil em Campo Grande e viajava toda semana entre a capital e a fazenda. Era determinado, focado e sonhava em construir casas populares para as comunidades mais necessitadas. E por fim estava Bruna, a caçula de 17 anos, uma adolescente estudiosa e tímida que cursava o 2º ano do ensino médio no colégio estadual do município. Era a luz da casa, sempre com um sorriso no rosto, apaixonada por livros e por cuidar dos cavalos da fazenda. Também morava com ele Sebastião, o avô paterno de 71 anos, um veterano da vida que havia trabalhado como vaqueiro na juventude e como mecânico de tratores durante mais de 35 anos. Embora estivesse aposentado,
Sebastião mantinha uma lucidez e uma força surpreendentes para sua idade. Havia vivido épocas duras, conhecia a violência de primeira mão e nunca havia baixado a cabeça para ninguém. Sua presença na fazenda não era só a de um ancião respeitado, era a de um homem que ainda podia segurar uma arma com mãos firmes e olhar letal. A vida na fazenda Santa Rita transcorria com a tranquilidade característica das zonas rurais brasileiras. Valdir se levantava todo dia às 5 da manhã para conferir o gado, consertar cercas e supervisar os trabalhos de cultivo de soja que havia implementado nas terras altas da propriedade. Edilene preparava o café da manhã para toda a família. Cuidava da horta de verduras e coordenava as tarefas domésticas com a ajuda de Bruna. Douglas gerenciava as finanças, negociava com compradores de gado e supervisionava os 4 trabalhadores da fazenda: Ademir, Juraci, Onofre e Kleber, homens de confiança que levavam anos trabalhando para a família. Sebastião se encarregava da manutenção da maquinaria, consertava tratores, bombas d'água e qualquer equipamento que precisasse de atenção. Era uma vida simples, mas digna, construída com esforço e mantida com orgulho. Porém, desde meados de 2021, a sombra do crime organizado havia começado a se estender sobre a região como uma praga imparável. Células ligadas ao PCC, em sua expansão territorial pela fronteira com o Paraguai, haviam estabelecido pontos de operação em praticamente todos os municípios da região, deslocando grupos rivais e submetendo as comunidades locais mediante extorsão, sequestro e violência extrema. Os fazendeiros da zona haviam começado a receber visitas de criminosos que exigiam pagamentos mensais de proteção, cessão de terras para depósitos de drogas ou uso de estradas particulares para o tráfico de entorpecentes e armas vindas do Paraguai. Muitos haviam cedido por medo, outros haviam abandonado suas propriedades e fugido para as cidades. Mas Valdir havia tomado uma decisão diferente. "Não vou pagar nenhum centavo para bandido por trabalhar no que é meu", havia dito uma noite durante o jantar em família, quando Douglas comentou que vários vizinhos já estavam pagando taxas. "Se vierem, eu digo não. E se insistirem, que insistam o quanto quiserem. Eu não vou me ajoelhar diante de criminosos." Edilene havia apoiado a decisão do marido, embora com preocupação. Sabia que seu esposo era um homem de princípios inquebráveis, mas também sabia que o crime organizado não aceitava negativas. A primeira visita dos criminosos havia ocorrido em julho de 2023. 4 homens armados com pistolas e submetralhadoras haviam chegado à fazenda em uma caminhonete preta sem placas, perguntando pelo dono. Valdir os recebeu no portão principal, sem deixá-los entrar na propriedade. Explicaram com tom aparentemente cordial que a zona agora estava sob controle de uma facção ligada ao PCC e que todos os fazendeiros deviam cooperar, pagando uma taxa mensal de R$20 mil por proteção. Em troca, a facção garantia que ninguém incomodaria suas operações e que teriam acesso a mercados seguros para vender seu gado. Valdir escutou em silêncio e depois respondeu com uma só palavra: não. Os criminosos se entreolharam, surpresos pela resposta direta. Um deles, um tipo jovem com tatuagens no pescoço, deu um passo à frente. "Acho que o senhor não entendeu. Isso não é um pedido, é uma ordem. Todo mundo paga." Valdir manteve o olhar fixo. "Entendi perfeitamente, e minha resposta é não. Não vou pagar nada. Esta terra é minha, e aqui mando eu. Se tem algum problema com isso, já sabem onde me encontrar." O ambiente ficou tenso. Os criminosos trocaram olhares e o líder do grupo, um homem de uns 40 anos com óculos escuros e cicatriz no rosto, sorriu com frieza. "Tudo bem, seu Valdir. O senhor tem coragem, isso eu respeito. Mas pense bem. Voltamos no mês que vem e esperamos que tenha reconsiderado. Seria uma pena se algo ruim acontecesse com o senhor ou com sua família.
Com essa ameaça velada, os criminosos se retiraram. Valdir fechou o portão com chave e voltou para a casa, onde Edilene o esperava com o rosto pálido. O que aconteceu? Querem dinheiro. Eu disse não. Edilene fechou os olhos e respirou fundo. Valdir, essa gente não brinca. Podem voltar e matar todos nós. Eu sei, mas se eu pagar uma vez, vão voltar sempre. E depois vão querer mais. Vão querer as terras, vão querer que a gente trabalhe para eles. Não vou viver assim. Prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Naquela noite, Valdir reuniu toda a família na sala. Explicou a situação com total transparência. O crime organizado está nos pressionando. Querem que a gente pague proteção. Eu disse não. Provavelmente vão voltar. E quando voltarem, as coisas podem ficar feias. Se alguém de vocês quer ir embora, eu entendo. Podem ir morar com os tios em Curitiba até isso passar. Não vou julgar ninguém. Douglas foi o primeiro a falar. Eu fico, pai. Esta é minha casa também. Juliano assentiu. Eu também fico. Bruna, a caçula, com lágrimas nos olhos, mas voz firme, disse: eu não vou para lugar nenhum. Sebastião, o avô, soltou uma risada seca. Ir embora? Na minha idade, para onde vou? Aqui nasci, aqui fico. E se esses desgraçados vierem, vamos dar uma lição que não vão esquecer. Edilene, com os olhos úmidos, mas o queixo firme, pegou a mão do marido. Juntos entramos nesta terra, juntos ficamos. Valdir sentiu um nó na garganta, assentiu em silêncio, abraçou sua família e soube naquele momento que, acontecesse o que acontecesse, não estavam sozinhos. Durante os meses seguintes, a pressão do crime organizado sobre a região se intensificou. Vários fazendeiros que haviam se negado a pagar foram sequestrados. Alguns apareceram mortos dias depois, outros simplesmente desapareceram. As autoridades locais estavam completamente ultrapassadas ou diretamente coniventes com o crime organizado. Ninguém confiava na Polícia Municipal e a Polícia Federal só fazia rondas esporádicas que não serviam para nada. Em agosto de 2023, os criminosos voltaram à Fazenda Santa Rita. Desta vez eram 6, todos armados, todos com coletes táticos improvisados. O mesmo líder da visita anterior desceu da caminhonete com um sorriso de deboche. Seu Valdir, já pensou? Valdir estava esperando eles com uma espingarda nas mãos, apontando para o chão, mas claramente visível. Já pensei. A resposta continua sendo não. O líder parou de sorrir. O senhor está brincando com fogo, velho. Valdir levantou a espingarda levemente. E vocês estão na minha propriedade sem permissão. Dou 10 segundos para que se mandem antes que eu comece a atirar. Os criminosos não esperavam essa reação. Olharam entre si, nervosos. O líder apontou o dedo para Valdir. Isso não vai ficar assim. Vai pagar de um jeito ou de outro. E foram embora. Mas Valdir sabia que a situação havia escalado. Naquela mesma tarde reuniu Douglas e Sebastião. Temos que nos preparar. Vão voltar e da próxima vez não vai ser para conversar. Durante as semanas seguintes, Valdir transformou a fazenda em uma fortaleza improvisada. Revisou todas as armas que tinha registradas legalmente, uma espingarda calibre 12, 2 revólveres calibre 38, uma pistola 9mm e uma carabina .22. Comprou munição adicional, mais de 500 cartuchos que armazenou em um cofre escondido no porão. Instalou câmeras de segurança nos acessos principais da fazenda e colocou sensores de movimento em todo o perímetro. Ensinou Edilene, Douglas, Juliano e até Bruna como carregar, apontar e disparar cada uma das armas. Não quero que tenham medo de usar, dizia durante os treinos de tiro em uma área afastada da fazenda. Se chegar a hora, tem que estar prontos. Sebastião, com sua experiência, projetou posições defensivas estratégicas ao redor da casa principal, identificando pontos de cobertura, ângulos de tiro e rotas de fuga. Também preparou coquetéis Molotov artesanais e armadilhas básicas nas estradas de acesso.
Se vierem, não vamos facilitar as coisas, murmurava enquanto trabalhava. Mas apesar de todas as precauções, ninguém na família imaginava o pesadelo que estava por se desencadear. A segunda-feira, 15 de setembro de 2023, Douglas saiu da fazenda como todas as manhãs para ir até o centro de Ponta Porã comprar ração para o gado. Era um trajeto de 18 quilômetros por estrada de terra até a rodovia principal onde ficava a agropecuária. Naquele dia, Douglas levava sua caminhonete branca, uma F250, que tinha comprado com suas economias, e estava animado porque naquela tarde fecharia um bom negócio de venda de bezerros. Valdir o viu partir desde o portal da casa, como sempre, se despedindo com a mão. "Cuidado, filho. Te vejo na hora do almoço." Douglas sorriu. "Sim, pai. Até logo." Essas foram as últimas palavras que trocaram antes que tudo mudasse para sempre. Douglas chegou à agropecuária às 9h15 da manhã. Comprou 10 sacos de ração, pagou à vista e carregou tudo na caçamba da caminhonete. Conversou alguns minutos com o dono da loja sobre os preços do boi gordo e depois partiu de volta para a fazenda. Eram 10h05 da manhã quando entrou na estrada de terra que levava à propriedade. O que Douglas não sabia era que estava sendo seguido. 2 caminhonetes pretas sem placas vinham atrás dele desde que saiu do centro da cidade. A 5 quilômetros da entrada da fazenda, as 2 caminhonetes aceleraram e fecharam Douglas, obrigando-o a parar. 6 homens armados desceram rapidamente, todos com bandanas cobrindo os rostos e armas apontadas. Douglas tentou dar ré, mas um dos veículos já estava atrás bloqueando a saída. Os criminosos arrastaram Douglas para fora da caminhonete aos gritos. Ele tentou resistir, mas foi golpeado violentamente na cabeça com a coronha de uma pistola e caiu no chão atordoado. Um dos criminosos, o mesmo líder que tinha visitado a fazenda, se agachou ao lado de Douglas e falou com voz fria. "Seu pai é teimoso demais, moleque. Achou que podia nos ignorar. Agora você vai ser o recado." Douglas, com sangue escorrendo pelo rosto, olhou para o homem com desafio. "Vão se ferrar. Meu pai nunca vai se ajoelhar para vocês." O líder sorriu. "Já vamos ver." Os 6 criminosos arrastaram Douglas para dentro de uma das caminhonetes e partiram em alta velocidade. Levaram Douglas para um galpão abandonado a 15 quilômetros dali, próximo à fronteira com o Paraguai. Durante as 5 horas seguintes, Douglas sofreu um inferno que nenhum ser humano deveria experimentar jamais. Foi torturado, espancado e ameaçado de morte repetidas vezes. Os criminosos queriam que ele ligasse para o pai e o convencesse a pagar, mas Douglas se negou até o fim. "Podem fazer o que quiserem comigo. Meu pai não vai pagar nada para vocês." O líder, furioso com a resistência, tomou uma decisão fatal. Se ele não quer ouvir, vai ter que ver. Às 3h40 da tarde, executaram Douglas com 3 tiros na cabeça. O corpo de Douglas foi jogado com brutalidade na porteira da fazenda Santa Rita pouco antes do pôr do sol. Não havia nenhuma dúvida sobre a mensagem. Era um aviso para toda a região. Quando Valdir encontrou o corpo do filho estirado na terra, sujo de sangue, marcas de tortura no rosto e 3 buracos de bala na cabeça, o chão pareceu desabar sob seus pés. Edilene abriu um grito desesperado que ecoou pelo pasto. Juliano ficou paralisado olhando para o irmão. Bruna desabou de joelhos, o rosto encoberto pelas mãos. Sebastião, o avô, segurou Valdir pelos ombros e murmurou com voz firme: "Eles fizeram isso porque sabem que a gente não se curva. Agora eles vão voltar." A dor se misturava com uma raiva silenciosa e feroz, crescendo por dentro de cada um. Valdir agarrou o filho nos braços e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, jurou em silêncio que nada daquilo ficaria impune. A família trancou as portas da casa naquela noite. O clima era de verdadeira guerra. Pela primeira vez na vida, Valdir não sabia o que dizer para confortar a esposa ou os filhos.
O silêncio era atravessado apenas por soluços e preces. Não havia polícia a quem recorrer. Todos sabiam que o sistema estava contaminado pela presença da facção. No dia seguinte, o enterro de Douglas foi rápido, com poucos vizinhos presentes. Alguns evitavam até olhar para os rostos dos pais. Tamanho era o medo de se envolver ou ser alvo. A Polícia Civil apareceu para investigar, mas ninguém se iludia. O caso seria arquivado junto à pilha de crimes impunes daquela terra. Valdir só respondeu às perguntas formais, ignorando as súplicas dos agentes para que esquecesse o assunto e pensasse primeiro na segurança dos que ainda restavam. Quando finalmente voltaram para casa, Edilene abraçou Juliano e Bruna firme, como se fossem crianças pequenas de novo. Valdir se sentou com Sebastião na varanda, ambos mudos. O luto foi interrompido por mensagens ameaçadoras. No celular de Juliano, começaram a chegar áudios de números desconhecidos, com vozes masculinas rindo, debochando, dizendo que eles deveriam se aprontar, que no máximo 2 dias alguém voltaria para acertar de vez as contas. A vizinhança silenciou ainda mais. Nenhum dos trabalhadores da fazenda voltou. O medo era absoluto. Bruna mal conseguia comer ou dormir, mas mesmo assim se recusou a sair da propriedade. Se eles quiserem me matar, eu morro aqui, mas vou lutar, disse aos pais. Edilene se trancou durante horas no quarto com o terço entre os dedos, rezando, mas também afiando sua coragem. Valdir sabia que a decisão já havia sido tomada por todos. Não fugiriam, não se renderiam. O bastante, portanto, era se preparar para o que viria. Na manhã da entrevista pós-luto, Sebastião caminhou pelo perímetro e verificou todas as câmeras e os pontos cegos do terreno. Valdir organizou as armas e munições, distribuiu entre cada membro de forma clara, repassou procedimentos em voz baixa e tensa. Juliano, que apesar dos estudos urbanos era habilidoso com sobrevivência, preparou barricadas improvisadas em torno das portas, reforçou janelas com sacos de areia e montou pontos de observação discretos nos antigos galpões. Bruna, mesmo estilhaçada pela dor, foi orientada a assumir o posto junto à cozinha, com fácil acesso ao cofre de munições e comunicações. Edilene, além de ver o rádio funcionando, e separou mantimentos essenciais para o pior cenário. Sebastião, com os ouvidos treinados de vaqueiro experiente, apontou os lugares mais estratégicos para a emboscada. Quem vem para nos eliminar sempre acha que a gente vai ter medo. É aí que eles erram. Todos sabiam que o maior risco era o elemento surpresa, então durante 2 madrugadas ninguém dormiu de verdade. No segundo dia após o assassinato, por volta das 9 da noite, Juliano estava de plantão junto à janela do quarto dele quando enxergou 2 faróis cortando o breu ao longe. Mais uma caminhonete preta, flanqueada por outros veículos, arrastando poeira e acelerando demais. Ele avisou os demais baixinho, enquanto pegava a pistola 9mm e engatava um carregador extra. Valdir foi até o porão buscar mais munição. Edilene trancou as cortinas e Sebastian, com a espingarda 12 em riste, posicionou-se atrás de umas caixas de cimento. Bruna fechou os olhos e respirou fundo. Depois pegou o revólver e foi para detrás do balcão da cozinha. 3 caminhonetes chegaram ao portão. Pararam fazendo barulho alto. 12 homens desceram, todos com tocas cobrindo o rosto, coletes táticos improvisados, armas curtas e algumas escopetas. Um deles, nitidamente o líder, tinha uma tatuagem evidente no pescoço, a mesma vista 2 vezes antes. Seguiam em formação desajeitada, mas com arrogância. Sentiam que estavam em maioria, que a família seria presa fácil. O líder gritou para dentro da terra. O velho da PM, abre! Vamos conversar, ou vai morrer todo mundo. O silêncio foi absoluto. Valdir, do corredor escuro, observou cada movimento deles pelos monitores, orientando os filhos e o pai via gestos combinados. Juliano foi para o 2º andar. Sebastião ocupou o galpão lateral que oferecia visão do pátio. Edilene
Posicionou-se entre Bruna e a porta principal, armada e resoluta. Os criminosos, irritados pela falta de resposta, começaram a atirar para cima, quebrando janelas, jogando pedras e xingando cada vez mais alto. 2 deles tentaram pular a cerca pelo lado direito, mas Sebastian disparou 2 tiros na direção, acertando o primeiro invasor na perna. Caiu gritando. Os demais recuaram. Juliano disparou da janela, acertando o retrovisor da caminhonete de um dos invasores, despertando pânico entre eles que, por um momento, não esperavam reação tão organizada. O líder, furioso, berrou ameaças. "Pra morrer é logo. Vai todo mundo virar exemplo." O ataque se intensificou. Balas ricocheteando nas paredes de tijolo, o estampido da espingarda 12 ecoando pelo terreno. A família se manteve firme, cada um na sua posição. Valdir coordenava, gritava ordens curtas e de vez em quando atirava de trás de um pilha de saco de milho, com precisão de quem nunca havia esquecido o treinamento militar. Um dos criminosos conseguiu se aproximar do galpão, arrombou a porta e entrou. Mas Sebastian já esperava. Disparou com frieza, acertando o peito do homem, que caiu no chão sem chance de reagir. Do lado externo, 3 invasores tentaram cercar pelo fundo, mas Bruna notou a movimentação pelo monitor e avisou Edilene. A mãe pegou o revólver, mirou cuidadosamente e disparou 2 tiros. Um deles caiu no chão, agarrando o abdômen, enquanto os outros recuavam para trás de uma pilha de madeira, visivelmente assustados. Os criminosos se recompuseram, disparando em direção à casa, em ataque cada vez mais desorganizado. Juliano, do 2º andar, avistou 3 deles tentando rodear o terreno, pegou o rádio e alertou a família. "Estão indo para o curral, tentam por trás!" Valdir e Sebastian correram para a porta de serviço, posicionaram-se atrás da caminhonete de Douglas, agora transformada em barricada improvisada. 2 invasores se aproximaram, disparando, mas Valdir atirou certeiro e derrubou o primeiro. Sebastian disparou a espingarda 12 e feriu gravemente o segundo. O terceiro tentou fugir para o matagal, mas Juliano do alto acertou a perna dele com um tiro preciso. A casa agora estava cercada por cápsulas, 3 homens caídos e outros começando a hesitar. O líder, vendo a resistência inesperada, ordenou a um comparsa que jogasse coquetéis Molotov por uma janela. As chamas lamberam as cortinas e os móveis, mas Bruna correu com o extintor, apagando focos antes que tomassem conta do ambiente. Edilene rasgou uma cortina molhada e jogou sobre o sofá em chamas, controlando o incêndio. O cheiro de fumaça se misturou ao suor frio de todos. Do outro lado, Sebastian disparou da porta lateral, atingindo outro invasor que tentava recarregar a arma. A família, mesmo marcada pelo medo e pela dor recente, agia com uma coordenação que surpreendia até si mesma. Num breve momento de silêncio, Bruna ouviu o rádio comunicar um barulho estranho do lado dos fundos. Juliano se posicionou no topo da escada e viu 2 homens se aproximando pela horta. Preparou-se para atirar, esperou o instante certo e disparou. Um deles caiu no meio dos pés de couve, o outro tentou se arrastar. Mas Sebastian rapidamente saiu do galpão e atirou de novo. Agora havia 5 invasores caídos, 3 feridos e os demais tentando entender se seguiam ou fugiam. O líder gritou ordens, mas seus comparsas hesitavam, assustados com a resistência ferrenha da família. Numa última tentativa, o líder do grupo pegou Bruna como alvo. Mirou direto na janela da cozinha e atirou. O projétil perfurou a madeira e acertou de raspão o braço da jovem. Edilene correu para socorrê-la, estancando o sangue com um pano limpo, enquanto a filha jorrava lágrimas, mais de raiva que de dor. Juliano, vendo a irmã ferida, ficou tomado por adrenalina. Correu para a janela do 2º andar e descarregou sua pistola na direção dos invasores, acertando mais um deles, que caiu imediatamente. O confronto já durava mais de 40 minutos.
A casa cheia de momentos de gritos abafados, cheiro de fumaça, tiros e a tensão de quem sabia que qualquer erro era fatal. Valdir, percebendo que o inimigo estava cada vez mais desestabilizado, fez sinal para Sebastian. Os dois correram juntos para surpreender os últimos invasores que tentavam reorganizar as forças atrás de uma caminhonete, disparando sem mira. Sebastian recarregou a espingarda e disparou 2 vezes, acertando o peito do último homem à esquerda. Valdir disparou sua carabina 22 e acertou na cabeça o outro. O líder percebeu que era hora de recuar, encarou a casa, agora marcada por disparos e fumaça, e gritou: "Hoje vocês sobrevivem, mas a guerra só começou. Vamos voltar, e aí não escapa ninguém." Valdir não respondeu. Exausto, sujo de sangue e suor, só olhou a família reunida atrás de barricadas, cada um vivo, todos feridos. Os criminosos restantes fugiram apressados, deixando para trás as armas, cápsulas e os corpos dos aliados mortos ou feridos. O terreno ficou em silêncio, exceto pelo choro de Bruna, pelo gemido de dor de Sebastian e pelo olhar vazio de Valdir. A família se reuniu na sala central. Edilene limpou o sangue do braço da filha. Juliano ajudou Sebastian a se sentar, enquanto Valdir e Bruna ajeitavam os móveis que tinham sobrado inteiros. As cápsulas e marcas de tiro nas paredes doeram, mas menos que as lembranças do filho perdido. Eles sabiam que aquela noite tinha mudado tudo, sobreviventes de uma guerra imposta, marcados por uma luta que ainda não havia terminado. Era possível ouvir ao longe o som de sirenes se aproximando, sinal de que alguém finalmente havia chamado reforços. E naquele breu abafado, a família esperou, cerrou fileiras e reteve as lágrimas, porque sabiam que o confronto mal havia começado. No silêncio tenso que se instalou após o confronto, a família ainda não se permitia relaxar. Mesmo vitoriosos, sabiam que a batalha era apenas uma fração da guerra. O sangue nos corredores, o cheiro de pólvora impregnado nas paredes e os rostos exaustos e feridos serviam de lembrete de que nada seria como antes. Valdir, sentado ao lado de Sebastião, olhava para as mãos trêmulas e sujas de sangue, sabendo que aquele cansaço não era apenas físico. Era o peso de todas as decisões que precisaria tomar dali em diante, agora, como chefe de uma família marcada pela tragédia e pela luta. Quando finalmente as viaturas policiais chegaram, tardiamente, como sempre, o cenário já indicava que pouca coisa restava para ser investigada. Policiais federais, estaduais e militares desembarcaram, olhares perplexos e reações divididas entre admiração e desconforto. A princípio, tentaram impor ordem, cercaram os veículos abandonados dos invasores, recolheram armas e começaram a anotar nomes. Mas logo ficou evidente que os sobreviventes ali não eram criminosos, e sim vítimas que haviam recusado o papel de vítimas passivas. Valdir entregou calmamente os registros das câmeras de segurança, munição usada, e relatou cada movimento da noite, sem dramas. Os agentes, na maioria jovens, mostraram respeito contido. Uma tenente se aproximou de Bruna, limpando ainda o sangue do braço ferido, e cochichou: "O que vocês fizeram aqui salvou muitas vidas. Coragem assim não se vê todo dia." Sebastião, acostumado com o cinismo de décadas de injustiça, não se iludiu. Sabia que a justiça do Estado viria apenas para recolher os destroços e talvez em breve para lançar dúvidas ou ameaças contra a família. Edilene tratou dos feridos com gaze, água morna e calmaria obstinada. Juliano dormiu pela primeira vez em 2 dias. Um sono pesado e sem sonhos. Valdir foi chamado para prestar depoimento. A delegada buscava explicações que pudessem fechar o caso sem polêmica. Ele falou pouco. Não via alternativa. Eles mataram meu filho e iam matar todos nós. Protegi minha família. As perguntas eram longas, as respostas curtas. Ninguém em sã consciência ousou sugerir prisão ou culpa.
Os corpos dos bandidos, agora numerados e identificados, foram retirados sob olhares de curiosidade e medo dos vizinhos, que começaram a se aglomerar discretamente nos limites da fazenda, comentando em murmúrios sobre a resistência dos Valdir. Nos dias seguintes, a notícia circulou por toda a fronteira. Diferente de tantas chacinas com fazendeiros mortos e famílias arrasadas, aquela era uma história de sobrevivência onde os moradores se levantaram contra o poder da morte e do medo. Áudios viralizaram. Motociclistas de regiões vizinhas comentavam o nome da fazenda com uma mistura de respeito e temor. Alguns chamavam Valdir de herói, outros diziam que a família havia se condenado. Foi preciso reforçar a segurança. Viaturas passaram a rondar o entorno, embora ninguém confiasse realmente na proteção oferecida. Ademir e Juraci, dois dos trabalhadores mais antigos, voltaram cautelosos para ajudar na reconstrução, mas só ficavam durante o dia e evitavam qualquer tipo de conversa sobre o ocorrido. Onofre e Kleber, traumatizados, decidiram não retornar. No entanto, enquanto a poeira das primeiras horas assentava, restava ainda um sentimento de inquietação. Sebastião sabia reconhecer sinais no campo, barulhos não explicados, pegadas junto aos horários de ronda, o sumiço rápido de alguns animais do pasto. Tudo indicava que, mesmo abatida, algum núcleo criminoso poderia tentar uma vingança discreta ou mecanismos de pressão. Valdir, em total vigilância, manteve os procedimentos de segurança. Armas carregadas, posições estratégicas mantidas, câmeras monitoradas durante todo o dia por Bruna. Edilene acompanhava o rádio, anotava todo o movimento estranho e passou a organizar reuniões frequentes, onde cada evento era discutido e planejado. Juliano conseguiu recuperar parcialmente o ritmo dos estudos, mas havia ali uma mudança perceptível. Já não era o filho universitário distraído, mas alguém marcado pela luta, sempre atento ao som de cada motor que cruzava a estrada de terra do entorno. Bruna, mesmo traumatizada, reforçou sua postura. Eles destruíram nossa paz, mas não vão destruir quem somos. Aqui nunca mais vai ser igual, mas vai ser do nosso jeito. Edilene sentiu orgulho da força dos filhos, mas temia a escalada da violência. Sabia que, quando organizações criminosas perdem integrantes, reagem de forma imprevisível, muitas vezes preferindo atacar indiretamente, provocar culpabilizações falsas e pressionar o Estado para não perder território. Apesar de tudo, a rotina da fazenda foi sendo reconstruída pouco a pouco. Gado alimentado, cercas reforçadas, galpões limpos. O cheiro de pólvora foi desaparecendo, cedendo espaço ao cheiro de chão molhado após as chuvas. Com o tempo, a família permitiu pequenos momentos de alívio. Edilene passou a preparar almoços menos tensos. Bruna voltou a cuidar dos cavalos. Juliano manteve horas de leitura, agora sobre temas ligados à segurança rural, justiça e resistência. Valdir e Sebastião, toda noite, conversavam baixinho, estruturando hipóteses para o futuro, considerando tudo desde mudança definitiva até novas táticas de defesa. Os dias passavam lentamente, mas noites continuavam tensas. Certa madrugada, Bruna ouviu barulho vindo do fundo do sítio e avisou Valdir. Ele saiu, lanterna em mãos, acompanhado de Sebastião. Encontraram pegadas frescas na lama, marcas de pneu perto do córrego, onde a cerca havia sido cortada. Não encontraram ninguém, mas esse tipo de recado nunca precisava de testemunha. Era uma forma de lembrar que o perigo continuava à espreita. Em paralelo, curiosos da cidade e jornalistas tentaram abordar a família. Todos foram recusados. Valdir não queria transformar a tragédia em espetáculo. Sua luta era a sobrevivência, não fama. Vizinhos evitavam passar perto da fazenda, mas alguns começaram a mandar discretos sinais de apoio. Uma cesta de alimentos deixada na porteira, bilhetes anônimos de incentivo, mensagens de coragem por WhatsApp dos trabalhadores rurais da região.
Era uma solidariedade silenciosa que ajudava e, ao mesmo tempo, expunha os limites de todos que viviam sob ameaça. Já na terceira semana após o ataque, a Polícia Federal reuniu Valdir, Edilene e Juliano para uma conversa reservada. Vocês precisam considerar proteção oficial, pelo menos enquanto houver risco real. O agente foi sincero, explicando que nos últimos anos, muitos casos parecidos terminaram em novas tragédias, como ouvira nas histórias dos assassinatos de outros fazendeiros e líderes rurais em zonas de conflito, como no Pará e no Mato Grosso, segundo registros da Comissão Pastoral da Terra. Edilene agradeceu, mas recusou. Estamos juntos, preparados para o que vier. Não vamos sair daqui por medo. O clima de incerteza fez com que as noites se tornassem ainda mais longas. Sebastião passou a dormir com a espingarda no colo. Edilene mantinha rádio ligado e lanterna à mão. Bruna organizava os medicamentos próximos à porta. Tudo era planejado. Juliano reforçava diariamente os pontos de entrada e, durante o dia, ajudava o pai e o avô a fazer rondas. As estratégias eram discutidas e aplicadas por todos, sem distinção. Aquela família havia deixado de ser comum para se tornar uma pequena fortaleza rural no meio do Brasil profundo. O aprendizado era doloroso, mas cada vez mais natural. A vida continuava, mesmo com medo. Aos poucos, Valdir percebeu a transformação. Os filhos estavam mudados, mais alertas e determinados. Edilene mantinha a postura protetora, mas já falava de futuro com mais esperança. Sebastião, mesmo cansado, nunca deixava de olhar além do horizonte. A luta continuava, era visível em cada gesto, em cada escolha. Se antes a fazenda era solar e trabalho, agora era também símbolo de resistência. No fim da terceira semana do conflito, chegou notícia de que 2 dos invasores sobreviventes haviam sido encontrados mortos numa propriedade vizinha. Segundo os comentários que corriam entre os moradores, eles tinham tentado buscar abrigo junto de outros criminosos e acabaram executados em algum acerto de contas interno. A notícia serviu de alerta. A guerra do crime não tinha piedade nem perdão. E qualquer passo em falso poderia se transformar em nova tragédia. A família se manteve ainda mais vigilante, sentindo que a paz dependia apenas deles mesmos e da capacidade de se reinventar diante do medo. Noite após noite, aquele silêncio se mantinha, quebrado apenas por conversas sussurradas, tiros de alerta e as tempestades que lavavam o chão ao redor da casa. E foi nesse cenário que, pouco a pouco, todos começaram a entender que a luta pela terra e pela sobrevivência no interior do Brasil não era apenas contra bandidos, mas também contra a ausência do próprio Estado. Fazendeiros ameaçados, famílias marcadas, justiça lenta, tudo isso fazia parte de um ciclo interminável de dor e coragem. E assim, numa madrugada de quarta-feira, enquanto o vento cruzava o corredor vazio da casa, Valdir olhou para o horizonte e disse baixinho a Sebastião: "Amanhã tudo começa de novo, mas hoje estamos vivos." E sobre essa certeza quase silenciosa de quem enfrentou a morte e prevaleceu, a família dormiu, sem saber quais seriam as próximas batalhas, mas com a convicção que nenhum criminoso tomaria deles a última força, a de permanecer juntos e lutar. A fazenda Santa Rita nunca mais foi a mesma depois daquela noite, mas a vida, ainda que resistente, precisou encontrar novos caminhos. Nos dias seguintes ao ataque, a Polícia Federal intensificou rondas. O Ministério Público coletou depoimentos detalhados de Valdir, Edilene, Juliano, Bruna e Sebastião, e assistentes sociais visitaram a família, oferecendo abrigo temporário, aconselhamento psicológico e até propostas de transferência para programas de proteção a testemunhas. A oferta era clara. Em caso de continuidade da ameaça, o Estado poderia garantir nova identidade e local seguro. Valdir hesitou.
Ele sabia que aceitar significaria abrir mão de toda uma existência, mas também reconhecia as limitações do sistema e o perigo constante para os seus. Edilene ponderou junto ao marido em longas conversas noturnas, sussurradas para não aumentar o medo dos filhos. A decisão foi tomada em conjunto, como tudo o que marcara a trajetória da família até ali. Continuar na fazenda, mas reforçar a segurança, ampliar redes de apoio com vizinhos confiáveis e manter contato constante com autoridades sérias. Uma associação de produtores rurais da região veio pessoalmente prestar solidariedade, contando histórias de outros ataques e de famílias obrigadas a abandonar suas terras. O que havia acontecido na fazenda Santa Rita não era um caso isolado, mas o exemplo mais recente de um ciclo trágico que se repetia nas fronteiras brasileiras, regiões onde o Estado muitas vezes não chega e a lei é ditada pelo mais forte ou mais armado. Valdir passou a se reunir regularmente com pequenos grupos de produtores, compartilhando dicas de cuidado, estratégias de fortalecimento mútuo e orientações sobre como reunir evidências, registrar boletins, usar sistemas de monitoramento e cobrar visibilidade das autoridades. Juliano se engajou em debates virtuais de estudantes do campo, relatando sem detalhes pessoais o que a família havia enfrentado. Bruna, após superar os piores traumas físicos, investiu sua energia em retomar os estudos e ajudar Edilene a cuidar da horta e dos animais. Sebastião, com o vigor de quem já viu tudo e mais um pouco, permaneceu como guardião silencioso, sempre com olhos atentos à porteira e ao horizonte. Mesmo assim, a rotina era marcada pelo nervosismo. Qualquer barulho estranho à noite, qualquer caminhonete desacelerando perto da entrada, qualquer notícia de algum vizinho ameaçado reacendia todo o medo suprimido. Edilene reforçou o papel de conselheira, promovendo diálogos abertos, acolhendo choros e dúvidas e mostrando, no gesto, não só na palavra, que a esperança não morre junto com a paz, mas se alimenta da luta por ela. A comoção causada pelo ataque, porém, reverberou muito além dos limites da fazenda. Veículos de imprensa nacional tentaram entrevistar Valdir, mas foram educadamente recusados. Ele queria proteger a família dos holofotes e do julgamento alheio. O caso foi citado em reuniões da Assembleia Legislativa Estadual, como exemplo da urgente necessidade de maior presença policial, investimento em inteligência rural e projetos para blindar a zona de fronteira contra organizações criminosas transnacionais. Acadêmicos começaram a mencionar Santa Rita ao lado de outras tragédias como parte de um mosaico de vítimas que, contrariando expectativas, reagiram com firmeza e organização, mudando a lógica de medo para a de resistência. Ainda assim, Valdir insistia que não havia glória na guerra. A gente só quer viver com dignidade. Queremos paz, e ela não deveria depender de coragem, mas de justiça. O trauma agudo, aos poucos, se transformou em narrativa compartilhada entre os sobreviventes, com Bruna e Juliano contando partes da história em rodas de conversa, aprendendo a transformar dor em aprendizado e alerta. Edilene organizou uma pequena rede de apoio psicológico para outras famílias rurais traumatizadas, ajudando vizinhos a entender que não estavam sozinhos, que era legítimo exigir respeito. A memória de Douglas era celebrada em conversas tranquilas à beira do fogão, fotos dele mantidas nos lugares mais visíveis da casa e em cada cavalo cuidado por Bruna ou cerca consertada por Valdir. Sebastião, nos fins de tarde, sentava-se no galpão e olhava para o pôr do sol, dizendo baixinho para si que o verdadeiro valor de uma vida é marcado não pelo que se perde, mas pelo que se defende até o fim. Foi assim que a família, marcada por dor e superação, se tornou símbolo involuntário entre centenas de outras do Brasil rural. Da experiência, tiraram forças para se manterem atentos, sem jamais perder de vista o direito à esperança.
Aos poucos, a fazenda recuperou um pouco do movimento. Trabalhadores voltaram, vizinhos se sentiram mais seguros para visitar, a terra voltou a dar frutos, e as noites, aos poucos, deixaram de ser apenas palco de medo. Talvez nunca recuperassem a paz anterior, mas descobriram uma nova forma de vida, firmada no cuidado mútuo, na confiança conquistada pelos próprios atos e na certeza de que, por mais que o Estado falhe e o crime tente retomar espaço, a dignidade de uma família que luta por sua história não pode ser apagada. Valdir caminhava todos os dias pelo perímetro, sentindo de perto a fragilidade da realidade que podia mudar a qualquer momento. Juliano, agora mais maduro, estudava formas de implementar tecnologia de segurança, comunicação entre produtores e sistemas de alerta descentralizados, sonhando em ajudar outros que viriam a enfrentar dilemas parecidos. Bruna organizou com Edilene feiras comunitárias para aproximar famílias, criar redes de contato e fortalecer os laços da vizinhança. Sebastião, sempre com o olhar fixo no horizonte e a espingarda ao alcance, disse certa tarde: "O Brasil não cuida dos seus de verdade, filho, mas quem tem chão tem que lutar para cuidar. É isso que deixa marca, é só isso que nos mantém vivos." Assim, a história da Fazenda Santa Rita cruzou fronteiras, foi contada em rodas de mate, citada em discursos políticos, estudada em seminários sobre criminalidade rural e usada como alerta para outros que vivem sob ameaça. Mas para os 5 membros daquela família, não havia espaço nem para heroísmo nem para revanche. O que ficou, além das cicatrizes, foi a capacidade de se manterem juntos, de enxergar cada novo dia como conquista e de saber que, mesmo diante do pior que podia acontecer, nenhum criminoso conseguiu roubar o que era mais precioso: o vínculo que os unia e a certeza de que a terra que plantaram, regaram com suor e defenderam com sangue, era e sempre será deles. Quando a última noite de setembro caiu sobre o céu de Ponta Porã e o vento atravessou o pasto, ainda marcado pelos vestígios da guerra, Valdir reuniu a família na varanda. Sem discursos, sem promessas vazias. Ele apenas olhou para Edilene, Juliano, Bruna e Sebastião e disse devagar: "O que a gente constrói junto, ninguém tira. A luta é todo dia, mas enquanto estivermos juntos, ninguém vence a gente." No fundo, era apenas a verdade de quem sobreviveu. E sobrevivendo, deixou a prece e o exemplo para todos que lutam por um canto de mundo onde viver não deveria ser sinônimo de guerra. Se essa trajetória te tocou, deixe seu comentário e compartilhe esta história para que mais pessoas conheçam o que realmente se passa nas terras do nosso país. E se quiser, continue conosco para ouvir o próximo episódio e seguir junto nessa jornada de coragem, dor e resistência. Obrigado pela sua audiência.